Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos começando mais uma edição do TV Mar News, início de semana. Você já sabe, dia 7 de janeiro de 2019, uma segunda-feira, manhã chuvosa na manhã desta segunda-feira aqui na capital alagoana. E você vai saber daqui para frente as últimas notícias. Vamos destacar os principais assuntos, as notícias que ganharam repercussão nas últimas 24 horas em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo. Daqui para frente, você acompanha a nossa programação pelo portal GazetaWeb. É por lá que você tem acesso a um amplo conteúdo que a TV Mar Canal 25 coloca à sua inteira disposição. 3377-9097 é o número da TV Mar. Você liga, o contato é direto com a produção do programa, abraçando toda a equipe na retaguarda em mais uma semana que começa e que você vai poder acompanhar os principais assuntos, as principais notícias daqui para frente. O nosso WhatsApp é o 981079872. Mande suas mensagens, contato direto com a produção do programa. A mesma coisa se estende para o 3377-9097, em que o contato é direto com a produção da TV Mar Canal 25. Você pode por lá fazer as suas denúncias e trazer as notícias para que a gente possa, numa cobertura, exigir das autoridades uma solução para seu problema. Lembrando que nós estamos também nas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Por lá você também acompanha toda a programação da TV Mar Canal 25 e também acompanha os bastidores de cada programa. Baixe o aplicativo TV Mar para seu smartphone. É gratuito e por lá você também tem acesso a todo o conteúdo da TV Mar Canal 25 na palma de sua mão, em alta definição, disponível para todas as plataformas e que você tem todo o conhecimento desse trabalho que a TV Mar Canal 25, a organização Arnold de Mello, uma das emissoras, a emissora da organização Arnold de Mello, acaba desenvolvendo para levar a notícia com a pura credibilidade e a qualidade nos serviços. Lembrando também que o TV Mar News tem o prestígio e o apoio comercial de Apvida. Apvida, todos os dias aqui, também levantando a bandeira, 3215-2523. Você já sabe, qualidade, prestação de serviços e todo o conteúdo que a TV Mar Canal 25 oferece com o programa TV Mar News tem o apoio de Apvida. Saúde, odontologia e trabalho também prestados, principalmente na valorização do esporte. Vamos trazer agora a matéria que o Fernando Palmeira, na abertura do programa, o Fernando Palmeira acompanhou, em que o governador Renan Filho e o secretário Lima Júnior apresentou à imprensa o balanço da segurança pública em Alagoas. Inclusive, esse balanço foi feito em registros durante a primeira gestão. Para quem não sabe, Renan Filho entra agora na segunda gestão, desde o dia 1º de janeiro, mas nos últimos 4 anos, esse balanço na segurança pública foi apresentado. Balanço que traz números satisfatórios, como a redução no número de homicídios em Alagoas. Vamos acompanhar. Governador Renan Filho reúne a cúpula diretiva da Segurança Pública de Alagoas no início desse seu segundo mandato, fazendo esse balanço e também projeções para 2019. E a gente começa fazendo análise aqui com a atuação da Polícia Civil do Estado de Alagoas, com o diretor-geral, o delegado-geral da Polícia Civil, Paulo Sequeira. Que balanço a gente poderia falar sobre a Polícia Civil? A gente faz um balanço muito positivo da Polícia Civil. Foi um ano muito produtivo, onde conseguimos elucidar diversos crimes de repercussão aí pelo Estado. Além disso, conseguimos reduzir uma percentagem muito grande de homicídios, de roubo a coletivos, de crimes de furtos também. E a Polícia Civil, cada vez mais, ela se especializa. Nós temos unidades, havíamos há muito tempo unidades gerais, e hoje cada vez mais estamos especializando nossos profissionais, criando especializadas para que possa assim reduzir a quantidade de crimes e trazer mais tranquilidade e paz social. Quais as principais dificuldades enfrentadas e superadas em 2018? As principais dificuldades encontradas é principalmente pessoal. Nós temos uma quantidade pequena de policiais, mas o governo conseguiu contratar a reserva técnica e foi um reforço ao nosso trabalho policial. E pretendemos, esse ano, no próximo, realizar um concurso para a Polícia Civil. Estamos em conversa com a gestão pública, com o governo do Estado, nesse sentido, para que possa melhorar mais ainda o trabalho da segurança pública. Na verdade, a gente tem tido um apoio muito grande do governo do Estado, com viaturas novas, com incremento de efetivo, com centros integrados de segurança pública. E esse trabalho ele aparece quando o apoio é dado, A Polícia Militar ela vem trabalhando junto, de forma integrada com os outros órgãos
E esse resultado que vai ser apresentado aqui pelo governador do estado, pelo secretário de Segurança Pública, é fruto desse apoio e dessa integração. O contingente sempre foi muito apontado, reclamado por ser um efetivo relativamente pequeno, mas mesmo assim com dificuldades houve crescimento e para 2019 há também essa expectativa. Sim, nós já estamos formando aí 950 policiais militares agora, dia 1º de fevereiro, vai estar à disposição da sociedade e temos mais um concurso em andamento de 500 policiais militares, então isso aí vai contribuir de forma significativa para o reforço do efetivo da Polícia Militar. Alagoas hoje é um estado muito diferente do que há anos atrás, do que 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás. O estado de Alagoas hoje é um estado que no Brasil mais avança na evolução positiva de todos os dados em todas as áreas, como bem foi colocado, e não apenas numa área específica, importante, como a questão da redução dos crimes de morte, mas de assaltos, de roubos a veículos, de assalto a transportes coletivos, enfim, todas as modalidades que afligem a vida da população. Mas a avaliação, tanto do setor de segurança pública como do governador Renan Filho, é de que ninguém está satisfeito ainda com o quadro e para os próximos 4 anos o trabalho será muito mais reforçado ainda. 2.350 homicídios dolosos, sempre acima de 2.000 no governo anterior, no nosso sempre abaixo de 2.000 e longe de 2.000 e agora 1.329, já se aproximando de 1.000 para chegar a menos da metade daqui a pouco do que já foi no passado. Isso é algo muito significativo. Se alguém falasse assim, numa campanha política, que ia reduzir o número de homicídio doloso para a metade, é algo que certamente as pessoas teriam dificuldade de acreditar. Essa é a curva, pessoal, que eu acho muito importante, que é a marca do governo em Alagoas, que a gente já teve no passado, em 2011. Aqui, ó. 76,9 no pico de mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. 76,9. Hoje, isso caiu para 45,9 mortes em cada grupo de 100 mil habitantes. Quando a gente tinha 76 ali, o segundo colocado por ali, na época, era o estado do Pará, com a metade das mortes que a gente tinha. A gente não era só o mais violento, a gente era o mais violento com quase o dobro das mortes dos outros. Agora nós estamos nos aproximando rapidamente da média nacional. A média nacional ainda é abaixo do que a gente está acima da média. Mas com esse número, provavelmente, estaremos ali, talvez estejamos, né, Lima Júnior, fora dos 10 primeiros estados mais violentos do Brasil ao final desse ano. Isso é também uma marca muito importante, dado que Alagoas foi o estado mais violento do Brasil por 10 anos consecutivos. Então, a gente sair dos 10 primeiros mais violentos é algo significativo, ajuda em todas as áreas, nos tira do noticiário negativo e nos coloca no noticiário positivo. Queria que os senhores prestassem atenção, porque são exatamente nas capitais onde ocorrem os maiores índices de violência. Não é verdade? Então, aí eu quero que os senhores vejam isso aqui, ó. Região metropolitana, nós tivemos 4.417 homicídios no governo anterior, em 4 anos. Nesse governo, 3.063, 30% de redução na região metropolitana, acima da redução média. Na Zona da Mata e no Litoral Norte, tivemos uma redução de 9%. No Agreste e no Baixo São Francisco, 15%. E no Sertão, 13% de redução. Então, obviamente, houve também uma concentração de esforços para reduzir a violência onde há mais violência, que é na região metropolitana e especialmente em Maceió. Então, os senhores podem observar que essa redução da violência em Maceió puxou a redução da violência do estado para cima. Roubo coletivo em Maceió, que é um dos tipos de assalto que mais afligem a população da capital, porque o cidadão ser assaltado no ônibus, quando está indo trabalhar ou quando está voltando para casa, é uma coisa que aterroriza todo mundo que está naquele ônibus. Nós chegamos a ter, 2014, 1.191, baixamos, mas depois houve um recrudescimento e depois nós lançamos uma política específica para reduzir assalto a ônibus, caímos para 507, caímos para 325 e nesses últimos meses estamos tendo assim 10, 15 assaltos a ônibus somente por mês
em Alagoas, Ronaldo, o que é uma marca extraordinária nacionalmente. Esse tipo de assalto é o que mais ocorre, o cidadão roubando celular por causa do vício na droga e coisas dessa natureza. Pois é, está aí o governador Renan Filho fazendo um balanço do primeiro ano de sua gestão, né, de mais 4 anos que ele terá pela frente também, com o objetivo de continuar diminuindo esses números relacionados à violência, principalmente ao número de homicídios aqui em Alagoas. É preciso dizer que esse trabalho é um trabalho contínuo e um trabalho que traz aspectos de resultado na condição relativa. Não é só você colocar policiais espalhados em cada esquina, não é só você criar programas para poder realizar ações ostensivas e diminuir esse número, faz mais também parte de um trabalho de consciência na população, mudança de aspecto cultural. E isso é uma ação que acaba sendo de obrigação para todo e qualquer gestor aqui no Brasil, quando se trata de implantação de políticas públicas. Aplicar mesmo as políticas públicas como está estabelecido também na Constituição. E isso talvez seja o maior desafio na gestão Renan Filho pelos próximos 4 anos. Agora, mudando um pouco de assunto, o gerenciamento costeiro do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas, o IMA, esclarece que o trecho da praia de Jatiuca, onde foram avistados 2 tubarões de espécie não identificada, continua aberto para banhistas. Na noite da quarta-feira, no último dia 2 de janeiro, foi feita a recomendação para os banhistas evitarem a área, que desde então passou a ser monitorada e até o momento não apresenta nenhuma anormalidade. A ocorrência é considerada esporádica. Acredita-se que os cardumes de peixes tenham sido atraídos pela iluminação artificial existente no local e a presença desses peixes tenha levado os tubarões a se aproximarem da costa. Uma evidência da constante presença de cardumes na área é a pesca de arrasto, que ainda existe no local. Para falar melhor conosco a respeito do assunto, tenho o prazer de receber aqui no estúdio meu amigo Ricardo César, coordenador de gerenciamento costeiro do Instituto do Meio Ambiente aqui de Alagoas. Ricardo, não é normal essa proximidade de tubarões aqui em praias que são ocupadas por banhistas. Isso gerou, querendo ou não, um certo medo nas pessoas. Qual é o panorama, qual é o cenário neste exato momento para tranquilizar os nossos telespectadores? Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia, telespectadores. É verdade, como você falou, foi uma visita esporádica mesmo. Nós não temos nenhum registro aqui no litoral de Alagoas de incidentes ou acidentes com tubarões. Nós temos um litoral riquíssimo, bem equilibrado em termos de bancos de recife de corais, bancos de algas e muitos peixes, né? Nós temos aqueles famosos cabeços lá fora e não há motivo de convergência dessa espécie de tubarão, que é um animal que está no topo da cadeia alimentar, para fazer caça aqui na nossa costa. Então, nós acreditamos no dia, eu não cheguei a ver os animais, eu recebi o telefonema, fui ao local e cheguei lá e começaram a chegar imagens pelas redes sociais, pelo WhatsApp. E aí nós entramos em contato com o Bruno, que é do Instituto Biota, que esteve lá antes. Ele confirmou, disse que viu o animal de perto e que isso realmente tratava de tubarões. Aí nós encaminhamos as imagens a um doutor especialista em peixes cartilaginosos, em tubarões e raias, que é o professor Cláudio Sampaio. Ele fez uma análise das imagens, não dava para identificar as espécies, mas pelo tipo de barbatana que apareceu, ele achava que se tratava de tubarões. Então, naquele momento, somente durante a presença dos animais lá, é que nós não permitimos que as pessoas adentrassem a praia para evitar qualquer tipo de risco, qualquer tipo de acidente. Já no outro dia, não, a praia estava liberada, entretanto, a gente colocou 2 biólogos especialistas em fauna marinha monitorando a área durante todo o dia e à noite também. Nós fomos para lá, eu fui para lá, fiquei acompanhando até 9 horas e nada. No outro dia também a mesma coisa. Então a gente acredita que só tenha sido naquele momento. Agora, Ricardo, todos nós sabemos que geograficamente essa região litorânea aqui de Maceió, ela tem o seu privilégio por ter corais, por ter recifes, e aí eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito dessa situação. Da Pajuçara até o trecho ali da Jatiuca, existe certo bloqueio para evitar a entrada dessas espécies. Nesse local em que os tubarões apareceram necessariamente, é um local considerado de mar aberto? O que é que teria facilitado a passagem dele se existe bloqueio, por exemplo, como corais e outros?
É um local semi-abrigado. Na verdade, tem uma parte bem aberta, tanto é que a prática do surf é realizada naquela área em função, né, da existência das ondas. Então, é um local semi-aberto. Tem uma área de Recife, tem uma área aberta. Mas isso também não justifica, tá? Porque senão nós teríamos a Praia da Avenida, a Praia de Sobral, o Pontal, todas elas com coincidência desses animais. O que, na verdade, ocorreu foi isso. E, como eu te disse, não há necessidade. E lá fora, bem afastado da costa, nós temos muitos bancos de recifes, que são aqueles cabeços que os pescadores geralmente se afastam para ir pescar. Porque o nosso mar, devido à temperatura, nós somos pobres em áreas de nutrição de animais, de base de cadeia alimentar, em plâncton. Esses animais estão concentrados nesses cabeços, nesses bancos de Recife, que são atratores mesmo. Então, não há motivo nenhum para aproximação desses animais. Como eu te disse, nesses 25 anos que eu estou no gerenciamento costeiro acompanhando, nós tivemos eu posso falar até como um incidente, que foi um tubarão-lixa que foi pega, um tubarão que dá muito nos bancos de Recife de corais aqui, e que ele não é perigoso, ele não ataca a população, ele se alimenta mais de molusco dentro da concha, ele quebra e chupa a concha e tira o animal de dentro. E o rapaz, ele estava no curral, o rapaz foi pegar e terminou pegando no calcanhar. Foi o único acidente que nós tivemos. Nós temos mergulhado esse litoral todo e nunca encontramos. Encontramos assim, naufrágios, de vez em quando aparece um, mas bem afastado da costa, sem convergir e sem oferecer risco até aos mergulhadores. Também nunca tivemos nenhum incidente, nem acidente com os nossos mergulhadores, que às vezes têm contato direto com os tubarões. Isso é resultado de um ambiente equilibrado que nós temos aqui. A gente correlaciona muito o problema do tubarão com o Recife, que é totalmente diferente. Lá foi um desequilíbrio com a construção do Porto de Suape, segundo alguns especialistas, o bloqueio do rio Ipojuca, que era uma área de reprodução e alimentação de tubarões. Quando se construiu o porto, que se mudou toda aquela estrutura de bloqueio, aí os tubarões começaram a aparecer naquela região ali de Boa Viagem, que era a central do Recife. Então não existe relação nenhuma e nós acreditamos que eles nem apareçam mais. Pois é, o Ricardo César está trazendo um depoimento importante, porque ele realmente percorre essa costa aqui em Maceió e outras regiões aqui de Alagoas, e tem uma certa propriedade para falar quando há surgimento de tubarões. Então, muito legal esse reforço de dizer que não tem essa frequência em ver tubarões. Naturalmente, as notícias hoje com a internet, elas ganham uma proporção e muitas vezes negativa. E quando surgiu os vídeos, né, dessa presença de tubarões, Ricardo, muita gente disse, olha, o IMA já orientou que ninguém pode entrar mais na água, ninguém pode ir naquela região. A suspensão, ela ocorreu pelo período noturno. No outro dia também aconteceu essa suspensão, mas hoje, Ricardo, a situação está pronta, preparada, os banhistas podem ficar tranquilos? Pode ficar tranquilos. Até, para ser correto, a suspensão só foi no momento da presença dos animais na praia, que foi durante a noite do dia 2. Né? No outro dia já estava liberado. Agora, claro, como medida de profilaxia, de prevenção, nós colocamos dois biólogos nossos acompanhando o dia todo. À noite, boa parte da noite, nós ficamos lá, a população usou a praia tranquila, sem nenhum avistamento, sem nenhum incidente. A praia está totalmente liberada, não existe, é bom que a população fique tranquila, não existe esse risco aqui, né, de agressão de tubarão a banhista, de tubarões a banhista, não existe de jeito nenhum. Então, a praia está liberada, as pessoas podem usar tranquilamente. Agora, é claro que dentro de uma condição como essa, quando se tem esse tipo de ocorrência, muitas pessoas elas começam também a associar outros fatos. Já existe um estudo específico ou ainda está sendo investigado para identificar as espécies, por exemplo, Ricardo, que apareceram? Olha, as imagens foram de péssima qualidade. É verdade. As pessoas que conseguiram registrar a presença foram com celular e durante a noite. Então, mesmo assim, nós encaminhamos a esse professor doutor, Claudio Sampaio, que é mais uma vez especialista em peixes cartilaginosos, em tubarões e raias, e não deu para identificar, né? Praticamente um ponto. Tem um refletor também, que a luz bate na barbatana, reflete, então muda a coloração e a imagem, como eu te disse, de baixa qualidade. Não deu em momento nenhum para identificar que espécie seria. Nós temos uma espécie bastante comum aqui próxima à costa, que é o conhecido tubarão-lixa. Quem anda na área recifais e pesca e mergulha, encontra muito esse tubarão, um tubarão que não
não traz ameaça nenhuma. Um tubarão que se alimenta de molusco e que pode também ter sido essas espécies. Fica muito difícil dizer qual a espécie era pela qualidade das imagens, mas segundo os especialistas, o modelo da barbatana era de tubarão. Exatamente esse modelo que estamos mostrando ali, né? Quando o refletor ele bate na barbatana, traz esse reflexo, né, Ricardo? Exatamente. Reflete, né? E a coloração fica diferente da coloração original mesmo. E também a imagem é de péssima qualidade. Somente essa ficou melhor, mas algumas mais afastadas não deu para perceber. Nós estamos baseado muito na visualização do biólogo Bruno Stefano, que é do Instituto Biota, que disse que se aproximou um pouco do animal para fotografar e constatou visualmente que se tratava de um tubarão. Fome pode ter ocasionado essa presença de tubarões aqui para a próxima? Eles estavam com fome, enfim, atrás de cardumes, peixes? Os tubarões, eles não têm uma percepção visual muito boa. Eles seguiam mais através de campos eletromagnéticos e de odores de sangue. No dia, um pouco antes da aparição dos tubarões, teve uma pesca de arrasto. Como sempre tem, quem anda, que caminha ali pela Praia da Jatiuca, vê que à noite existe um pessoal que faz pesca com arrastão ali e comercializa os peixes até ali. É uma área de bastante viscosidade. Em função daquilo que tu falaste também, os refletores eles servem de atrator para peixe. Certo. Algumas pessoas conhecem a pesca da agulha, a pesca de outros peixes, que é feita com um lampião em cima da jangada e os peixes pulam, porque a luz atrai. E nós acreditamos também que pode ocorrer dos peixes presos na rede, eles começam a vibrar, a se bater quando o arrastão vem, eles vão ficando no fundo, vão vibrando, e esses animais estavam passando, sentiram essas vibrações e podem ter convergido para a costa. Quando chegou ali na costa, como é uma área rica em peixe, né, tem os atratores dessa iluminação, eles têm encontrado a facilidade, ficaram ali se alimentando e depois partiram. Isso é uma teoria que a gente acha mais factível. Né? Depois os animais não apareceram mais e nós não tivemos registro em canto nenhum. Porque geralmente, quando uma notícia dessa viraliza ou espalha pela sociedade, qualquer aparição, qualquer suspeita, as pessoas já começam a contactar e a publicar nas redes sociais. E não tivemos mais nenhuma informação sobre a presença desses animais. Nós estamos conversando com o Ricardo César, coordenador de gerenciamento costeiro do Instituto do Meio Ambiente, trazendo informações, inclusive, sobre a aparição de tubarões no último dia 2 de janeiro, aqui na orla, próxima à Praia de Jatiuca, né? Na Praia de Jatiuca, para ser mais específico, bem perto mesmo dos banhistas. Ali o período noturno não teve tanta visibilidade assim para poder identificar as espécies e dificilmente terá com essas imagens para poder identificar. Bom, Ricardo, um outro assunto que eu poderia também levantar aqui com você no programa, depois dessa passagem com assuntos relacionados a tubarões, tranquilidade inclusive para os nossos telespectadores, pode tomar banho numa boa, não é? Ricardo, a respeito também do nível de salinidade da nossa lagoa, gostaria que você falasse um pouquinho como é que anda esses estudos, o que é que o INMA tem feito para poder continuar monitorando. Tenho percebido que nesse período de férias muitas embarcações em determinados dias têm utilizado principalmente a Lagoa Mundaú. Como é que anda esse cenário? Mudou? Ainda continua um nível de salinidade diferente daquilo que é o normal? Olha, nós temos uma alteração de salinidade decorrente do período inverno e verão. Quando chega no verão, nós temos um aumento da salinidade, porque as chuvas diminuem, a vazão ali da Lagoa Mundaú, que é o rio Mundaú, que é o principal fornecedor, diminui, e o prisma do mar invade mais a lagoa. Então, nós temos um aumento da salinidade. Tanto é que é a área mais comum de ocorrência de reprodução, de crescimento do sururu, que é um molusco que precisa de um certo teor de salinidade. E durante o inverno, dependendo da quantidade de chuvas, a salinidade diminui. Certo. Quanto ao assoreamento, né, a profundidade, você está falando da navegação, nós temos ainda sérios problemas de aumento ou de diminuição dessa profundidade. Isso muito em função das drenagens urbanas que nós temos ao longo dos rios. Os rios traem muito sedimento. Naturalmente, o rio vem com velocidade. Quando chega no complexo lagunal, ele perde a velocidade. Então, todo o material que ele traz começa a sedimentar ali. E na Mundaú, especificamente, nós temos dois problemas também sérios que são os canais da Levada e o canal do Trapiche, que levam muito material
muito esgoto, muito sedimento para dentro daquele complexo e daquela laguna, e aí começam a assorear. Existem já estudos, não é, feito pela Agência Nacional de Águas para a dragagem. Eles selecionam alguns pontos para retirar, para aumentar a profundidade. Agora, a quantidade de sedimentos é muito grande, né, e a maioria desses sedimentos é composto de lama, que é argila e silt, e aí um dos problemas é onde colocar esse material. Sim. Porque se fosse um material arenoso, nós poderíamos jogar no mar e o mar retrabalhar e recompor as nossas praias, que nós temos um problema de déficit de sedimento nas praias, tanto é que o nosso mar está avançando sempre, nós estamos com um problema de erosões ao longo do litoral norte ao litoral sul, é bastante grave. Mas os estudos já existem para desassoreamento do complexo lagunar, então só se precisa de muito recurso, a quantidade é muito grande de volume de material que precisa ser retirado, e também estudar onde poderia ser colocado esse material, que infelizmente, é lama, então não se aproveita muito, nem na construção civil, nem para aterros. Para a gente finalizar, Ricardo, a condição dos nossos mares, como é que está para banho também? Ainda há muita poluição, ainda tem um alto índice de cloriforme fecal, entendeu? Para que possa levar riscos à saúde, como é que está esse processo? Olha, agora, durante o verão, nós estamos hoje no dia de chuva, mas agora, durante esse período primavera, verão, praticamente nossas praias estão todas boas. Temos pontos que são recorrentes, esses, infelizmente. Um é o Niquim, aqui na Grande Maceió, na Barra de São Miguel, em função de estação de tratamento de esgoto lá sem funcionar corretamente. A Prefeitura foi autuada, elas estão trabalhando em botar para funcionar. A foz do Niquim deve ser evitada. Na avenida nós temos a Dias Cabral e a Barão de Anadia, que é aquela, para orientar o telespectador, é a da Santa Casa, e próximo às Americanas, aquele trecho ali impróprio. O Salgadinho a gente nem fala mais, porque já sabe que é impróprio o ano todo. Temos o Águas Férreas aqui em Cruz das Almas, e as fozes do rio praticamente todas no litoral norte. E principalmente o Pessinunga, que é aquele rio que divide Alagoas de Pernambuco, lá em Maragogi. Ali praticamente é 100% do ano impróprio para banho. As praias urbanas de Maceió, Pajuçara e Ponta Verde, durante o período seco, sem problema nenhum. A gente está usando agora a bactéria E. coli para identificação, que é uma bactéria estritamente fecal, e os níveis, quando chega esse período, dá muito baixo, muito baixo. Agora, claro, após chuvas assim significativas, a gente recomenda 48 a 72 horas sem usar, próximo às saídas das drenagens pluviais. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Volte outras vezes. Parabéns aí pelo trabalho lá no IMA, tá certo? Obrigado. Conversamos com o Ricardo César, coordenador de gerenciamento costeiro do Instituto do Meio Ambiente, trazendo vários aspectos aqui no programa. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas na volta tem mais informações ainda nesta edição do TV Mar News. Voltamos já.